Bem-vindo, bem-vinda ao Conhece Sem Pressa. O podcast te convida a abrandar e a dedicares um momento para te ouvires e te redescobrires. Eu sou Diana Osório e juntos vamos descobrir como conhecer-te melhor. É o primeiro passo para desbloqueares o teu verdadeiro potencial e viveres com mais leveza, propósito e realização. O Descobres sobre ti pode mudar tudo. Vamos a isso? Olá e bem-vindos a mais um episódio. E neste episódio recebemos o novo mês, que é o mês de maio, e neste novo mês a energia que nos acolhe é o número 5. Cada vez que eu falo do novo mês, eu gosto de trazer aqui a ligação também do mês anterior e a energia do ano universal em que nós estamos. Nós acabámos de sair do mês de abril, foi o mês 4, que nos falou de estrutura, de planeamento, de foco, de estratégia. Por vezes, se calhar, sentimos que foi um mês um bocadinho mais lento. É quase aquele trabalho de back-office que muitas vezes parece que não estamos a ver resultados, mas que é necessário. E o mês 4 de abril preparou-nos e bem para este mês 5. E o 5 na numerologia representa o quê? Representa movimento, mudança, transformação, liberdade, aventura, flexibilidade e leveza. Todas estas características associadas ao número 5 representam a forma como nós escolhemos abraçar um número em equilíbrio. Porque, como eu já disse nos episódios anteriores sobre a numerologia, todos os números trazem um aspecto positivo e um aspecto negativo. E estas características que eu acabei de partilhar reforçam o aspecto positivo e o potencial do número 5. E claro, eu não posso deixar de falar do ano universal em que nós estamos, que é o ano 9. E o ano 9 fala-nos de quê? Fala-nos do desapego, da limpeza, de fechos de ciclos. É uma energia de renascimento. E por isso, se juntarmos aqui a energia 5 com o ano 9, maio vai nos convidar a repensar um bocadinho o que é que representa para mim a liberdade. O que é que eu preciso de largar, encerrar, desapegar, para que eu me sinta verdadeiramente livre para ser quem eu sou e abraçar a mudança que eu tanto quero ver na minha vida, tanto a nível pessoal como profissional. Eu também gosto muito de olhar para o grafismo dos números e se nós vimos aqui o número 5, nós tanto temos linhas retas como temos curvas também. E por isso isto só vem reforçar que o 5 também é uma energia um bocadinho imprevisível, de disrupção e por vezes um bocadinho de caos. Porque tanto a vida pode ser uma linha reta como de repente pode haver uma curva e nós também precisamos nos preparar para essas mudanças, para essas transformações. E por isso o 4 preparou-nos tão bem precisamente por causa disso. Quando nós temos uma base sólida, aquela estrutura sólida e conseguimos visualizar aquilo que nós queremos alcançar com muito mais estrutura, isso também nos prepara melhor para esse caos que por vezes vai surgir na nossa vida. E o 5 também representa o elemento ar. E o ar fala-nos de criatividade, de sonhar, de experienciar. E por isso também convida-nos muito a trabalharmos esta nossa capacidade de conectarmos ainda mais com a nossa criatividade. Não é apenas só sobre cumprir e atingir objetivos, mas como é que eu também posso trazer um novo olhar, uma nova forma de ver a vida, de estar na vida, de gerir o meu negócio, se tens um negócio, ou mesmo como é que eu quero abraçar mais a minha realização profissional. O 5 convida-nos a sair às vezes esta rigidez que nós podemos trazer ao longo da nossa vida, em que nós focamos-nos a fazer as coisas sempre da mesma forma, mas na verdade, se eu quero um resultado diferente na minha vida, também é importante fazermos as coisas de uma forma diferente. E é esse o convite que o 5 nos traz. Será que eu posso trazer mais flexibilidade, trazer um novo olhar, sair um bocadinho mais da minha zona de conforto, fazer diferente? Qual é o convite que a vida me está a trazer para que eu possa expandir, crescer e evoluir? O 5 tem a ver com esta energia de expansão. E como eu estava a falar há pouco, 5 tem a ver com movimento. E movimento é vida, não é? E eu posso até fazer aqui uma partilha minha, que há pouco tempo eu fiz uma aula de dança terapêutica e para mim foi realmente muito, muito transformador. Porque muitas vezes nós estamos neste piloto automático, não é? De cumprir obrigações e responsabilidades e estamos muito focadas só no fazer, mas quando criamos espaço para movimentar o nosso corpo, nós estamos a escutá-lo verdadeiramente e é aqui que nós sentimos-nos vivas,
Porquê? Porque quando nós movimentamos o nosso corpo, nós estamos a permitir conectar com as nossas emoções. E as emoções representam a vida, não é? Que não estamos adormecidas, estamos acordadas para a vida. E quando eu estava a fazer essa aula e nós estávamos a percorrer várias dinâmicas de movimento, ao longo dessa aula eu tanto sorri, chorei, refleti, houve muitas emoções que vieram ao de cima. E o 5 vem-nos recordar que a vida é mesmo isso, não é? É para ser vivida com todas estas emoções e por isso é que nos faz sentir vivos, este movimento, não é? E o 5 também nos fala dos prazeres. Não é por acaso nós temos 5 sentidos, não é? E por isso vamos estar numa energia em que vai nos convidar também a sentir mais, a estar mais presente em cada experiência. Porque o 5 no desequilíbrio tem esta tendência de fuga, precisamente por causa do tal movimento que eu estava a referir há pouco, e no seu desequilíbrio pode ter esta tendência de querer fugir de situações mais inquietantes, não querer lidar com aquela situação, ter aquela conversa difícil, e por isso pode ter esta tendência de querer saltar fora, de fugir, e por isso também faz-nos este convite: ok, como é que eu posso me permitir estar presente nesta experiência, acolher aquilo que precisa de surgir com muito mais gentileza e leveza, e a partir deste lugar de mais clareza sobre aquilo que eu estou a sentir, eu também consigo agir de um lugar muito mais consciente. O 5 convida-nos muito a trabalharmos questões como o mindfulness, trazemos mais a nossa atenção à nossa presença. É fundamental, porque senão o que é que acontece? Nós vamos ter tendência a abraçar muito o FOMO, que não sei se conheces este termo ou não, mas em inglês é o Fear of Missing Out, se calhar já ouviste falar. É muito esta tendência de querer fazer tudo porque eu tenho muito medo de estar a perder uma oportunidade. Mas o que é que acontece? Quando nós estamos a saltar de uma experiência para a outra e para a outra e para a outra, eu não estou verdadeiramente presente em cada experiência até ao fim. Então acabamos por sentir quase como se nenhuma experiência me preenche verdadeiramente, quando na verdade se eu me permitisse estar presente em cada experiência, em cada conversa, eu ia sentir que, ok, esta experiência foi suficiente. Eu não tenho esta necessidade de ter que já fazer outro workshop ou abraçar já outra experiência ou ter que planear já outra ideia, etc, etc. E por isso o 5 convida-nos muito a trabalhar isso, esta nossa capacidade de termos mais paciência, mais presença, para que nós possamos até desfrutar, não é, da vida, abraçar aquele prazer que o 5 nos recorda tanto. E como o 5 é uma energia muito criativa, temos esta tendência de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e por isso também pede para nós termos algum cuidado com os excessos. E por isso prestar um bocadinho mais atenção ao corpo, ao cansaço físico, emocional, mental, temos só um bocadinho mais atenção em relação a isso, para que nós possamos realmente focarmos-nos naquilo que nós queremos fazer, naquele momento. O 5 no desequilíbrio também fala-nos de vícios, e quando falamos em vícios pode ser desde redes sociais, telemóvel, né, distrações que nós podemos ter no dia-a-dia, e como o 5 tem tanto estímulo à sua volta e por vezes tem dificuldade de lidar com esses estímulos, mais uma vez tudo nos possa ajudar a trabalhar mais a nossa atenção, a trazer o nosso foco para aquele momento, a trabalharmos mais o nosso grounding, ok? Por isso aqui eu quero entrar mais numa parte também de embodiment do corpo, trazer práticas como o mindfulness, a meditação, o contacto com a natureza, percebermos o que é que pode estar a causar mais distrações à minha volta, como é que eu posso reduzir essas distrações, também vai ser muito importante neste mês de maio, porque como o mês de maio convida-nos a mudança, a transformação, a experienciarmos muita coisa, sim, é importante abraçar este movimento, porque também é através desta experiência que nós podemos crescer, aprender e evoluir, mas fazer isso a partir de um lugar de leveza. E por isso, será que eu tenho que abraçar todas as oportunidades que me estão a surgir? Será que eu tenho que abraçar todas estas experiências? Mais uma vez, fazemos aquela pergunta-chave que eu tanto adoro, que é: qual é a minha verdadeira intenção por detrás desta vontade de fazer esta experiência, de abraçar esta oportunidade? Qual é a minha verdadeira intenção? Porque nem todas as oportunidades precisam de ser acolhidas, não é? Mesmo que eu tenha muitas ideias, não quer dizer que todas as ideias precisam de ser implementadas, mas eu posso
colocar-me a mim mesma esta pergunta, não é? Qual é a minha intenção? Porque é que isto é importante para mim hoje? Como é que eu posso priorizar um bocadinho melhor o meu tempo? E falando aqui em mudança, sem dúvida que este mês de maio convida-nos muito a abraçar um ponto de viragem, não é? Convida-nos, ok, como é que eu posso abraçar a mudança? Como é que eu posso trazer aqui um novo olhar? Como é que eu posso trazer uma nova forma de estar na vida? E falando neste ponto de viragem, eu gostava também de deixar aqui um convite. Eu vou realizar um retiro de um dia, no dia 28 de junho, num espaço que se chama Lugar dos Ventos, em Sesimbra, que é um espaço maravilhoso, já estive lá algumas vezes, rodeado de natureza. E a intenção desse retiro é trabalhar muito esse ponto de viragem. Porque muitas vezes nós até queremos abraçar a mudança na nossa vida, queremos abraçar uma maior transformação, queremos abraçar algo novo, precisamente para ter uma experiência diferente, um resultado diferente na nossa vida, mas não sabemos muito bem como é que devemos de fazer isso. E por isso, nesse retiro, eu vou trazer aqui várias ferramentas, técnicas, desde o coaching, a numerologia, o embodiment, o trabalho do corpo, para te ajudar a perceber como é que eu quero abraçar esta viragem dos próximos 6 meses deste ano, para que eu possa abraçar uma vida ainda mais alinhada comigo, com mais realização, mais leveza e mais propósito. E termino nesta ligação entre a energia 5 e a energia 9, que nos convida a pensar como é que eu posso abraçar a mudança com mais propósito e como é que eu escolho mover ao longo da minha vida, ao longo deste mês, tanto na minha vida pessoal ou profissional, com muito mais intenção. Desejo-te um maio muito feliz. Obrigada por ter estado aqui comigo. Lembra-te, conhecer-te é a jornada mais importante da tua vida. Dá-te tempo, cuida de ti e honra quem és, porque mereces. Se este episódio te fez sentido, partilha-o com quem pode estar a precisar desta mensagem. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá, continua a conhecer-te, sem pressa.